Ô, Zinho, tem bastante gente já, desde o início da temporada, brincando aqui no Twitter. Hoje é o caso do Cleiton Melo, dizendo, a final do Campeonato Carioca vai ser Flamengo versus Flamengo time B. Quem é que chega aí a ponto de repente, disputar uma final de Campeonato Carioca com o Flamengo? Quem é que você vê, você que é sabe Edmundo Simon, que pode chegar a essa condição de fazer uma decisão? Olha, assim, o Boa Vista chegou, né? Porque o Vasco, em algumas partidas, preteriu o campeonato, né? Poupou, botou um time alternativo. O Botafogo, no início do campeonato, também fez isso. Quem levou um pouco mais a sério foi o Fluminense, mas caiu na semifinal justamente contra o Flamengo. Mas acho que os grandes, né, do Rio, levando a sério o campeonato, pode sim buscar o título da Taça Rio e fazer a final contra o Flamengo. Agora, o problema é que o Flamengo tem um elenco muito farto, muitas opções. Você vê que na final agora, contra o Boa Vista, não é o time que vai jogar na quarta-feira, contra o Independente Del Valle. Ou seja, tem um elenco com muita qualidade que pode ganhar a Taça Rio também. E aí acabar o campeonato. Né? Tem o regulamento. Aquela coisa, se for campeão, mas não tiver o maior número de pontos, aí o cara com o maior número de pontos... O Fluminense foi o melhor da primeira vez. Então se continua assim, o Fluminense, mesmo que o Flamengo ganhe a Taça Rio, pode ser que o Fluminense com o maior número de pontos faça a final. Tem esses detalhes do campeonato. Mas eu tô com o Simon, né? É muito favoritismo. O Flamengo é muito favorito, porque está muito na frente dos times aqui do Rio de Janeiro. Mesmo eu acredito que os grandes vão melhorar no segundo turno, vai levar mais a sério também o Campeonato Carioca, mas fica difícil. A diferença técnica é muito grande. Você tira pelo último gol do Flamengo. Foi lindo o segundo gol, toda a jogada. O Gerson encontra o Gabigol, que sai da área, porque sabe que tem o Pedro lá dentro, então o Gabigol pode movimentar mais. Aí ele sai na intermediária, recebe, vem o Everton, que entrou no jogo, né? Olha o banco, estava no banco o Everton Ribeiro. Aí ele foi, coloca o Everton Ribeiro, fecha, recebe, mas continua na jogada o Gabigol. E aí ele serve o Pedro. Aí o Pedro... Que qualidade do Pedro, só largou de letra para o próprio Gabigol fazer. Foi um golaço, um gol de uma equipe com muita qualidade. A hashtag AUP Fox Sports. O Regino Brandão dizendo, Independente Del Valle deu muito trabalho para o Flamengo. Primeiro jogo da decisão, jogando em casa. A altitude atrapalhou o time do Flamengo um pouquinho? O Bruno Henrique não. Não, né? Você viu os tapas que ele deu na frente? Os caras não achavam o Bruno Henrique. Infelizmente, na dividida com o goleiro, ele se machucou. Mas o Bruno Henrique, pelo menos, dele eu vi que a altitude não influenciou não, porque ele continuou com a jogada. Eu acho que a escolha do Jorge Jesus para iniciar o time tirou um pouco da característica desse time do Flamengo, que ele vinha jogando, né? Com dois homens mais de frente. Ele preferiu colocar o Diego no time, fez um meio-campo mais conservador, tirou um pouquinho da velocidade, ficou muito mais o Bruno Henrique com essa função. No intervalo ele coloca o Vitinho, aí já teve uma postura parecida com o que o Flamengo vem jogando e atropelando todo mundo. Mas assim, a verdade é que a altitude atrapalha, mas acho que não foi o principal. Acho que a arbitragem, né, o Simon pode falar melhor do que eu, o Edmundo, no destaque dele, também falou. Também achei que não estava impedido o Bruno Henrique. O impedimento, tem ali, pontilhado e tudo, mas eu vou pelo que o Simon fala. É aquela coisa do frame, né, o Simon? Isso. Do jeito que vai falar, na hora que sai a bola do pé do Arrascaeta, um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, é muito pouco para, sabe... como é que você usou a palavra? Balela, né? É muito balela, muita coisinha, um ombro, um negocinho assim. Tá se revisando isso, né? O Simon pode falar melhor. O Arsene Wenger, que é o treinador, foi campeão lá na Inglaterra, faz parte de um conselho lá da FIFA, que estão revendo isso, coisa de ombro, de centímetros. Enfim, eu acho que o Flamengo encontrou um time, como o Edmundo falou, muito aplicado, tentou colocar a intensidade, mas, num geral, o Flamengo foi melhor. Foi melhor do que o Independente Del Valle, mesmo o Jorge Jesus errando no início. Eu não concordei com a escalação que ele colocou de início. Adoro o Diego, acho um baita de um jogador,
mas saiu o Gabigol, tem Pedro, tem Michael, tem Vitinho, tem Pedro Rocha, tem Berril, tem muito atacante, tem muito atacante para botar mais um meia, né? É a minha opinião. E depois ele é mestre, é chamado de misto, tá voando, Jorge Jesus, ele reconheceu esse erro que ele colocou o Vitinho. E a outra é que a arbitragem prejudicou o Flamengo também no jogo. Eu tô com o Edmundo, o Flamengo é muito favorito no jogo aqui do meio de semana contra o Independente Del Valle. Ô Simon, essa discussão que levantou o Zinho aqui é muito interessante, que falou o Edmundo também. O que você acha? Você pode mudar alguma coisa com relação a impedimento de sair de um ombro para ser um corpo inteiro para acabar essa discussão, essa confusão ou não? Eu já manifestei no Fox Rádio depois do jogo, no dia seguinte, de que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Ponto. O Leodan Gonzalez foi o árbitro uruguaio. Agora, no final do mês, terá um seminário da FIFA, né, onde será avaliado uma proposta do Wenger, o técnico francês, treinou muito tempo na Inglaterra. O Arsenal, ele faz parte do grupo técnico da FIFA. E ele sugeriu para o debate impedimento só com o corpo todo. Né? Hoje, qualquer parte que estiver na mesma linha do corpo, qualquer parte que você possa fazer o gol, de cabeça, de peito, com a perna, com o pé, não é? Se estiver à frente do penúltimo defensor, tem que ser considerado impedimento. Ele quer acabar com isso. Impedimento de centímetros, de milímetros, né? Ele quer que tenha um corpo de vantagem, o corpo todo na frente. Daí teria que alterar a regra número 11, que é a regra do impedimento. Mas para isso, a FIFA tem 4 votos e a International Board mais 4 votos. São 8 no total. Para uma regra ser aprovada, tem que ter no mínimo 6 votos. Ou seja, 4 da FIFA e 2 da International Board. A International Board ela é composta por Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Inglaterra e Escócia. Então, se tiver 6 votos, essa ideia dele será aprovada. E outras medidas mais, como, por exemplo, a questão do VAR, parar o cronômetro na hora que o árbitro for verificar o VAR. Não é? E tem outras ideias mais que estão sendo colocadas Só uma nessa dúvida. reunião. O corpo compreende-se o tronco, não é? Não, o corpo, todas as partes que tu pode fazer gol. Tu pode fazer gol com o nariz, só a mão. Se a mão estiver na frente, não conta, porque tu não pode fazer gol com a mão. Hoje a regra é assim. No lance assim, específico desse lance do Bruno Henrique, o que me chamou a atenção é o seguinte... Porque não era nem do companheiro, do adversário. Não, era da linha. O impedimento foi da linha do meio campo. Porque ele estava na posição do arranque. O Edmundo pode falar melhor que eu, que ele é atacante. Claro. Eu era o Arrascaeta para enfiar a bola para o Edmundo. Quando o meia ama, é normal que o atacante se posicione para a arrancada. Claro. O pé dele estava atrás. A coxa, a perna. Isso. Era só o ombro. E aí... centímetros. Desculpa esfarrapada, Zinho. Desculpa esfarrapada, porque você está antes da linha do meio campo.